Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança, vamos fazer o estudo do Salmo 15 e vamos fazer a leitura dele na Bíblia de Jerusalém. Diz assim o título, o hóspede de Yahua, Salmo de Davi e Yahua, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração. E não deixa a língua correr, não faz mal ao seu próximo e não difama o seu vizinho. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem a Yahua. Jura com dano próprio sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Quem está acompanhando o estudo dos Salmos desde o Salmo 1 sabe que eu procuro retirar algo importante, né, para a gente descrever, para estudar. Mas no caso do Salmo 15, é um salmo pequeno e muito profundo, irmãos. Nós vamos estudar aqui todo ele, na íntegra, né, todos os versículos. Primeiramente, dizer que é um salmo de Davi, tá? Se diz que provavelmente ele foi escrito quando ele estava levando a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele também provavelmente retirou parte deste salmo de Isaías, no capítulo 33, versos 15 e 16. Isaías, capítulo 33, versos 15 e 16, que diz assim. Vamos ler a partir do 14, tá? Em Sion, os pecadores ficaram apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se junto aos braseiros eternos? Aquele que pratica a justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho explorador, que se recusa a aceitar o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar em crimes de sangue, que fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, os lugares inacessíveis dos rochedos serão o seu refúgio. O pão de que necessita lhe será dado, e a água para a sua subsistência lhe será assegurada. Bom, a tenda de Á, né, ou como diz aqui em outras versões pode falar tabernáculo, habitação, enfim, tudo vem a ser o mesmo significado, né? Mas por que esse significado de tenda? Ele tem a ver, né, com o tabernáculo que foi construído, né, por ordem do próprio Yahua, né, do próprio Yah, dado as suas orientações ali para Moisés, para Moshe, e foi construído ali para habitar no meio do povo, tá? Isso queria dizer o quê? Que ele estaria entre o povo, habitando entre nós, né? Hoje em dia sabemos que ele habita dentro de nós, nós somos a habitação do espírito de Yah, né? Da Ruach. Então ele estava ali habitando no meio, isso configura o tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo ele já prefigurava ao Mashiach em todos os seus aspectos. Não é objeto de estudo agora, mas o Mashiach ali estava prefigurado, né, no tabernáculo. Sabemos que o sacrifício do Cordeiro de Yahua, né, Yahushua, ele fez o véu do templo se rasgar, e a partir de então nós fomos o quê? Reconciliados com o Pai, para, obviamente, aquele que crê no sacrifício do Cordeiro de Yahua. Tá? Então foi rasgado esse véu quando já havia o templo de pedra, né, o templo de Jerusalém, ele foi rasgado esse véu, nos dando essa orientação que agora o relacionamento seria diretamente entre o sumo sacerdote, né, que é ali o próprio Mashiach Yahushua, né, com o Pai, tendo esse acesso direto através do único mediador, né, que é Yahushua.
Outro livro que nos fala, né, citações de Davi, neste Salmo 15, nós vamos ver lá no livro de Miqueias. Miqueias, no capítulo 6, versos 6 ao 8. Diz assim: Com que me apresentarei a Yahweh e me inclinarei diante do poderoso do céu? Porventura me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de um ano? Terá Yahweh prazer nos milhares de carneiros ou nas libações de torrentes de óleo? Darei eu o meu primogênito pelo meu crime, o fruto de minhas entranhas pelo meu pecado? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Yahweh exige de ti, nada mais do que praticar o direito, gostar do amor e caminhar humildemente como o teu poderoso, ou com o teu poderoso, tá? O Salmo 24, a partir do verso 3, ele fala: Quem pode subir a montanha de Yahweh? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quando se fala, né, a montanha de Yahweh, fala, né, muitos acreditam que seja em Jerusalém, essa Jerusalém física aqui, terrena. Não, é o Monte de Sião celestial, tá? Esta é a habitação de Yahweh, não é aqui nesta terra, irmãos. Essa terra aqui não será a habitação do Todo-Poderoso, não, porque isso aqui é um lugar impuro, isso aqui é um exílio, tá? Isso aqui não pode ser a habitação do Todo-Poderoso, porque ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quando se fala, né, que ele é Kadosh, 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 essa repetição de 3 vezes representa o quanto ele é Kadosh, o quanto ele é santo, o quanto ele é separado. Então, somente nós poderemos habitar, né, nesta montanha, neste lugar santo, nos santificando, nos separando deste mundo aqui que é impuro. Tá? Então é errada essa ideia de um estabelecimento do reino de Yahweh nesta terra aqui. Esta terra, ela será queimada completamente. Assim como Yahushua disse do templo, não sobrará pedra sobre pedra, não sobrará nada aqui desta terra, irmãos, tá? Eu sei que para muitos, eu não sei qual é, há uma idolatria com essa terra, e isso é pecado, irmãos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tem muitas pessoas, já perdi inclusive amizades por causa disso, de falar que esta terra vai acabar, tudo aqui vai ser queimado. Aqui, essa terra é o próprio Sheol, que vai, né, o lago de fogo e enxofre que se tornará. Né? Então, como que isso aqui vai poder ser reconstruído? Não, irmãos. Ele tem já um lugar preparado. O próprio Yahushua disse: Eu estou indo até o Pai, né? E eu vou preparar moradas para vocês. Eu vou preparar habitações para vocês, tá? Então ali continua: quem tem mãos inocentes e coração puro, não se entrega à falsidade, nem faz juramentos para enganar. Então ele repete, Davi, né? Provavelmente Salmo 24 é de Davi também. Ele repete, né, a mesma citação do Salmo 15, que provavelmente Davi retirou do livro de Yeshayahu. Né? Sabemos que o livro de Isaías era um dos livros mais lidos nas sinagogas, inclusive, né? Então, lá em Efésios também nós temos, irmãos, vamos lá para o livro de Efésios, Brit Hadashah, Aliança Renovada, capítulo 2, verso 18 ao 22. Pois por meio dele
nós, judeus e gentios, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. Ele está falando de quem? De Yahushua, tá? Do Mashiach. Então, por meio de Yahushua, nós, tanto judeus quanto gentios, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Yahweh. Então, aqui Paulo está explicando, né, que agora foi aberto, né, a salvação aos gentios. Então, não era somente para os judeus, é para os gentios também. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios. Já li isso aqui. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é o Mashiach, Yahushua, a pedra angular. Tá? Então, aqui ele está explicando essa questão do acesso que nós temos a essa habitação. Tá? É por isso que eu estou lendo estes versos aqui. Existem muitas referências cruzadas com relação ao verso 1. Eu não vou ler todas, mas vocês coloquem lá no Google referências cruzadas, vocês vão ver inúmeras referências cruzadas, não somente do Salmo 1, do verso 1, né? Mas também do todos os versos lá, irmãos. É assim que a gente estuda a palavra, tá? Inclusive, há uma ligação, né, do Salmo 15, também com o que é dito lá no Salmo 1, né? No Salmo 1, do 1 ao 4, conforme está aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, tá? No Salmo 61:4 diz assim: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Vamos escolher algum outro aqui. Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Yahweh por longos dias, tá? Na Sião celestial, irmãos. Salmo 27:4-6 diz assim: uma coisa eu pedi a Yahweh e buscarei, que eu possa morar na casa de Yahweh todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Yahweh e aprender no seu templo. Vamos ver algum outro salmo aqui. Aqui, João 3:3-5, e Yahushua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yahweh. Então, necessário é nascer de novo para habitar na tenda de Yahweh, irmãos. João 17:24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Aqui, ó, Hebreus 12:22, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do poderoso vivo, a Jerusalém. É terrena que está escrito aqui, irmãos? Não, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Apocalipse 7:14-17, e eu disse: tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, muitos meses aqui a gente tem, mas conforme a gente tem no Salmo 15, vamos ver ali o verso 2, que diz assim: então ele vai responder quem é que pode hospedar na tenda de Yah. Aquele que anda com integridade, conforme fala na versão da Bíblia de Jerusalém, aqui fala com sinceridade. Integridade, né? Uma pessoa íntegra é mais do que sincera, irmãos, tá? Uma pessoa íntegra é uma pessoa que ela age conforme a palavra, tá? Vamos dizer assim. Ela integridade, tá? Ela é perfeita nas suas ações. É difícil até de denominar isso, né? Aqui fala em sinceridade, tá?
Pratica a justiça, irmãos. O que é praticar a justiça? Andar em obediência. Lá no livro de João, no capítulo 14, 21, João, capítulo 14, 21, diz assim: o que é justiça? Quem tem meus mandamentos e os observa é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, tá? Isso é a própria definição de justiça. É quem tem os mandamentos de Yahweh, os observa. Não é só ter, não é só conhecer, é praticar, é observar, irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 19 ao 22, diz assim: sendo assim, irmãos, temos a plena garantia para entrar no santuário, pelo sangue de Yahushua. Temos a plena garantia para entrar no santuário, tá? Na habitação celestial. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Yahweh. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração o quê? Purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Agora me veio na cabeça aqui também o livro de Matitiahu, no capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele diz, né? Deixa eu ver aqui, no verso 8: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Yahweh. E não somente isso, a gente pode ler todo o capítulo 5 do Sermão da Montanha, né? Que ele diz o quê? Quem é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Não é a habitação de Yah? Então, o pobre em espírito, o que quer dizer? O humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que recebe a palavra, tá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando fala-se em terra, gente, não é essa terra aqui, é a habitação de Yah. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Yahweh. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Yahweh. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, a habitação de Yah, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, tá? Então, nós temos essas referências todas para falar aqui, então, no Salmo 15, quando ele fala, então, deixa eu voltar aqui para o Salmo 15, então, irmãos. Então, a pessoa que anda com integridade, pratica a justiça e fala a verdade no coração. Então, não é mentiroso, né? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira, né, irmãos? É o diabo, né? Então, nós temos que ter verdade no coração. Não ser fofoqueiros, não deixar a língua correr, não fazer mal ao próximo, nós devemos amar ao próximo, tá? E depois aqui ele diz que desprezar o ímpio com o olhar. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de desprezar o ímpio com o olhar, tá? Daí você pode perguntar para mim assim, mas Anne, nós não devemos amar ao próximo? Veja bem que isso aqui, ó, lá em cima ele diz assim, ó, nós devemos não fazer mal ao seu próximo e não difamar o seu vizinho. E, ao mesmo tempo, no próximo versículo ele diz, desprezar o ímpio com o olhar. Então, o próximo não é sinônimo de ímpio, não. Ímpio, gente, é aquele que é inimigo de Yahweh, tá? Uma coisa é o amar ao próximo, outra coisa é o aceitar a conduta do pecado.
O ímpio, ele é inimigo do Altíssimo. O próprio Yahushua, nosso Mashiach, ele disse que quem não é por nós é contra nós. Tá? Então, ele não só é inimigo, o ímpio é inimigo do Altíssimo, como ele é inimigo do povo, dos escolhidos, dos eleitos. Tá? O ímpio, ele, por causa da sua impenitente rebelião, Yah o rejeita. Ele é irreconciliável. Eu estou falando desse ímpio irreconciliável. Esse ímpio que ele é orgulhoso, ele é soberbo, tá? Portanto, também devemos reprovar a quem o Eterno reprova. E eu vou dar versículos que falam sobre isso, tá? Lá em Provérbios, no capítulo 25, 26, diz assim: como uma fonte turvada e um manancial contaminado, assim é o homem reto que cede ante o iníquo. Tá? Então, ele está comparando, ó, por exemplo, se eu ceder à conduta do ímpio, eu vou estar sendo comparado com uma fonte contaminada, com uma água turva, com um manancial que está contaminado. Não podemos estar em conluio com o ímpio. Não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, conforme fala o Salmo 1. No Salmo 139, verso 21, 22, diz assim: repudio os que te odeiam e combaterei os que contra ti se levantarem. Eu os abomino e verdadeiramente os considero meus inimigos, tá? Então ele está dizendo aqui: eu odeio os que combatem contra ti, Pai, contra os que se levantam contra ti, e considero verdadeiramente como meus inimigos, tá? E no livro de 1 João, capítulo 2, verso 17, olha o que diz: ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Yahweh permanece eternamente. Tá? Então, o justo, ele permanece. O ímpio, ele é reprovado por Yahweh. Tá, irmãos? Continuando aqui. Nós devemos honrar os que temem a Yahweh, tá? Inclusive, eu falei no vídeo que fala a Torá e ao testemunho, que a palavra temor e Torá, elas têm o mesmo valor numérico e a mesma raiz, tá? E isso quer dizer muita coisa, tá? Não são somente números aleatórios, não. Quer dizer que a Torá sem temor de nada resolve. Temor sem Torá, entende como uma coisa liga a outra? Torá sem temor é vazia. E temor sem Torá também é vazio, tá, irmãos? Então, temor tem que ser somado a Torá, Torá somado a temor, tá? Então, os que honram a Yahweh o temem. Então, nós temos que temer a Yahweh. O que mais, quem é que pode habitar na tenda de Yahweh? Isso tudo ele está dizendo quem é que pode habitar na tenda de Yahweh. Então, a gente já falou que é aquele que anda com integridade, o que pratica a justiça, o que fala a verdade no coração. Veja que nós temos 3 verbos aqui no presente do indicativo. O que quer dizer? No hoje, né? Eu tenho que andar, eu tenho que praticar e eu tenho que falar. Tá? Não ser fofoqueiro, não lesar o irmão, não insultar o próximo que não seja ímpio, né? Desprezar o ímpio com o olhar e honrar os que temem a Yahweh, da honra, né? Aqueles que temem a Yahweh. Agora também temos que jurar com dano próprio sem se retratar. Como assim, Anne? O justo, ele leva prejuízo, mas ele não se queixa, irmãos, tá? O justo, ele prefere ser prejudicado a prejudicar, entende isso? Tá? Essa é a conduta do verdadeiro justo. Aí tu vai dizer assim, não, mas como assim? Que eu vou levar prejuízo? Sim, é assim que Yahweh nos diz, irmãos. É assim que nós devemos nos conduzir. Vou voltar aqui para o Salmo, tá?
Quem disse isso é justo ou não somos nós, irmãos. Essa é a conduta daquele que vai habitar na tenda de Á. Eu não questiono, eu quero ser aquela que vai habitar na tenda de Á. Então, se eu tenho que levar prejuízo para poder habitar na tenda de Á, amém, tá? Eu não, jura com dano próprio sem se retratar, tá? Outra coisa, quem se diz justo e crente não pode emprestar dinheiro com usura. O que é usura? Com juros, irmãos. Não pode, isso está escrito lá no livro de 23, do verso 19, Deuteronômio 23. Veja bem que tudo embasado nas Sagradas Escrituras. Não trarás à casa de Yahweh teu poderoso o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão por algum voto, porque ambos são abomináveis a Yahweh teu poderoso. Não emprestes ao teu irmão com juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de víveres ou de qualquer outra coisa sobre a qual é costume exigir um juro. Tá? Então, nós não podemos ser, como é que se chama aqui? Esqueci agora. Aquelas pessoas que emprestam dinheiro com juros, né? Não podemos, irmãos, tá? Porque isso é a mesma coisa que exploração, explorar ao próximo, tá? Então, você não pode se dizer crente, justo, se você está emprestando dinheiro com juros, tá? Não aceitar suborno contra o inocente. O que isso quer dizer? Ser uma testemunha, escolhido ser testemunha e testemunhar contra uma pessoa que é inocente. No livro de 1 Reis 21, 13, a gente vê a história de Nabote, que era o dono da vinha, né? Que Acaz, né? Acaz não. O rei Acá... peraí, esqueci o nome do rei agora, mas Jezabel, né, queria dar aquela vinha, queria comprar aquela vinha para dar de presente para o rei, né, Acabe, eu acho que é, bom, depois a gente olha lá, e o Nabote não quis vender a vinha dele, tá, não queria vender a vinha dele, e ela fez todo um projeto lá, conseguiu 2 testemunhas falsas para testemunhar contra ele e ele acabou morrendo, irmãos, por causa disso, tá? As pessoas acreditaram que ele realmente era culpado, então veja bem, não pode se fazer isso porque você está fazendo morrer um inocente, tá? Então a gente tem que ter muito temor. Quem age deste modo jamais vacilará. Assim termina o Salmo. E se a gente agir nesta conduta aqui, irmãos, jamais vacilaremos, tá? E adentraremos e moraremos na habitação de Á, na tenda de Á, nos novos céus, na nova terra, tá? Na Jerusalém celestial. Bom, irmãos, espero que vocês tenham compreendido este salmo. É um salmo, pode ver que não é um salmo pequeno, mas de muita profundidade, irmãos, tá? Então, eu desejo a todos vocês a Shalom de Yahweh e amém.